Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos a mais uma edição deste que é o nosso habitual encontro de intimidade com Deus. A dica é a mesma, prepare o seu coração, abra sua Bíblia, que o momento devocional começa agora. Graça e paz, mais uma vez estamos aqui para mais um devocional da parte do Senhor. Certamente estaremos bem alimentados. Eu sou a diaconisa Marcelina Antônio. O assunto de hoje é a generosidade. Vamos orar, vamos pedir ao nosso Deus para que nos acompanhe nesta hora e que o Espírito Santo fale por nós. Querido Pai, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo momento que o Senhor nos traz até aqui. Obrigado, Pai, porque queremos consagrar este dia no trono da Tua graça e pedir que o Senhor nos alimente por intermédio da Tua palavra e que cada um de nós possa se encher do Espírito Santo. E pedir, Deus, que quanto mais profundas forem as nossas raízes, certamente os nossos frutos serão melhores. E nós pedimos da parte do Senhor que nos abençoe poderosamente neste dia. Amém. E então, hoje vamos tratar deste assunto que é a generosidade. E temos um objetivo com este tema. O objetivo grande deste tema, que é a generosidade, é encorajar os crentes a praticarem a generosidade, mostrando que Deus abençoa aqueles que dão de forma voluntária e não só com alegria do coração. Este é o objetivo do nosso assunto de hoje. Mas temos também o nosso tema, que é o poder da generosidade no plano de Deus. E encontramos esse texto em 2 de Coríntios, capítulo 9, do verso 6 a 15, que passarei a fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua graça, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível. Palavra do Senhor. Amém, meus amados? Então, quando falamos desse texto, nós olhamos para aquele que foi um dos grandes evangelistas de todos os tempos, que jamais teremos um igual, Paulo.
Paulo escreve aos Coríntios para encorajar, na verdade, a prática da generosidade, destacando que a oferta feita com alegria resulta em bênçãos, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Esta foi a defesa de Paulo. Ainda este apóstolo usa imagens da agricultura para explicar a colheita da bênção que é proporcional à semeadura. Na verdade, destacando que a verdadeira motivação deve ser a gratidão e não só a confiança no cuidado de Deus. Meus irmãos, é bem verdade que eu trago uma proposta muito grande com relação a este tema, que é o poder da generosidade no plano de Deus. Então, a proposta que eu trago é a seguinte: a generosidade, quando praticada de forma voluntária, ela alegra os corações, ela libera as bênçãos de Deus sobre a vida do doador e sobre a vida do reino de Deus. Falando a vida do reino de Deus sobre aqueles que estão dentro do reino de Deus, porque aqui na terra nós já estamos vivendo no reino de Deus. Amados, mas a pergunta que não se cala neste dia é a seguinte: de que maneira a generosidade abre portas para as bênçãos de Deus em nossas vidas e promove o avanço do reino de Deus? De que maneira? Nós também temos uma sentença na qual a generosidade não é só apenas aquela que vai atender às necessidades materiais, mas também revela o coração doador de Deus. E para além de revelar o coração doador de Deus, ela vai produzir uma colheita espiritual abundante, tanto para quem dá quanto para quem recebe. Vejamos, nelas nós estamos tendo aqui, trazemos para os amados algumas lições que aprenderemos deste texto, deste tema que é a generosidade no plano de Deus. A primeira lição que eu aprendo é que a generosidade será proporcional à semeadura. E aqui, nesta primeira lição, eu aprendo 2 princípios. Um é o princípio da proporção, o outro é o princípio da motivação. Neste princípio da proporção, nós vamos encontrar a lei da semeadura. No princípio da motivação, cada um contribua segundo o desejo do seu coração. Porque ali nós estaremos dando com motivação. Por quê? Porque a motivação por trás do ato é essencial. Deus se agrada daqueles que doam de forma alegre e voluntária. Sendo assim, a oferta não é só algo que fazemos, mas é o que nós somos. Porque ninguém pode dar aquilo que não vem do seu coração. Nós já somos a oferta. Então estaremos só fazendo cumprimento daquilo que a gente já é. É um estilo de vida para o cristão. Dar algo deve ser um estilo de vida. E aí a gente compreende que é a graça de Deus. Mas a segunda lição que eu aprendo neste texto é que a generosidade promove a abundância. Aqui também eu aprendo 2 princípios muito grandes, que é o princípio da distribuição e o princípio da provisão. Dentro deste princípio da provisão, ora, aquele que dá semente ao que semeia e o que dá pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira, se multiplicará. Por quê? Porque nós temos um princípio de provisão. Quando é provisão, nós estamos provendo de que o que temos não vem de nós, vem de Deus. É Ele que supre as nossas necessidades. Mas também o apóstolo Paulo deixa bem claro que tudo que temos vem de Deus. Se tudo que temos vem de Deus, pois é Ele quem dá a semente ao que semeia. Também ensina que jamais nos faltará semente sempre que abrirmos as mãos para semearmos na vida de outras pessoas. Uma vez que Deus é quem dá, Ele também suprirá a nossa necessidade.
ele diz o seguinte: vocês serão enriquecidos em todas as formas. Meus queridos irmãos, a generosidade, ela dá frutos espirituais, mas também dá frutos materiais, assim como financeiros. Porque nós iremos suprir necessidades de quem não tem. E Paulo ainda ensina que quanto mais damos, mais temos para dar. Deus é quem aumenta a nossa sementeira e multiplica os frutos da nossa justiça. A generosidade gera frutos espirituais. Deus não apenas aumenta a colheita, mas também traz frutos espirituais àqueles que são generosos. E por isso eu trago a terceira lição que eu aprendo com este texto. É que a generosidade também resulta em testemunho, louvor a Deus. Grande coisa o Senhor traz para nós neste dia. A terceira lição, à medida que preparava, eu olhei para a generosidade que vai resultar em testemunho e vai dar louvor a Deus. De que maneira? Quando contribuímos com generosidade e alegria, essa contribuição promove 4 resultados abençoadores. E então passaremos a ver quais são esses 4 resultados que vêm da generosidade. O primeiro resultado é que a generosidade supre as necessidades dos necessitados, quer sejam materiais, quer sejam financeiros. Por quê? Porque o serviço dessa assistência, quer ser ela financeira ou material, como eu já frisei, não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas ações de graça e de gratidão a Deus, como encontramos no verso 12 deste texto. E então, para dizer que a igreja é uma família e nessa família nenhuma pessoa deveria passar necessidade. Se compreendêssemos o poder da generosidade, o que Deus nos dá com abundância deve estar ao serviço do reino de Deus para assistência dos necessitados. Os recursos de Deus para suprir os necessitados estão em nossas mãos. Toda a provisão de Deus para o sustento dos mais pobres estão depositados em nossas mãos. Meus amados, a palavra de Deus, a generosidade, no segundo resultado, a generosidade promove gratidão a Deus no coração dos assistidos. Por quê? Porque o serviço dessa assistência também vai transbordar em muitas orações de gratidão a Deus. A Bíblia nos ensina isso. Já o outro resultado que nós temos da generosidade é que ela resulta em glorificação a Deus. A prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência e confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo Jesus e pela generosidade com que vocês contribuem para eles no trabalho do reino de Deus. E ainda temos a última, que é a generosidade vai produzir então intercessão. Meus amados, que tipo de intercessão vai gerar ou vai resultar da generosidade praticada por nós? Uma intercessão afetuosa em nosso favor, enquanto eles oram por vocês que dão, na verdade, com grande afeto, nós vamos continuar a abrir mãos para ofertar. Porque é a reciprocidade que Paulo fala, que é a lei da semeadura e da colheita. Enquanto uns intercedem por nós, outros vão abrindo mão para ofertar. Então, quase bem lá no fim do nosso tema de hoje, os crentes judeus, naquela altura, vendo a infinita graça de Deus em operação aos crentes gentios, nutriam afeto por eles e oravam por eles. Quando nossas mãos se abrem, meus amados, os joelhos se dobram. Quando abrimos o coração para dar, os corações se aquecem para interceder.
Sendo assim, as pessoas veem em nós a superabundante graça de Deus. Não apenas quando falamos coisas bonitas, não. Não é só quando falamos, mas quando praticamos ações certas, ações assertivas. Sabemos verdadeiramente a quem estamos dando ou por quem estamos orando. E então, aqueles que são receptáculo da graça de Deus, que são os crentes, verdadeiramente serão canais de adoração. E eu quero concluir o nosso devocional de hoje dizendo o seguinte: a generosidade é uma expressão tangível da nossa fé. Nada mais do que isso pode ser. E é da confiança de Deus. Ela abre as portas para que Deus manifeste sua graça, multiplicando os frutos e abençoando tanto o doador como o receptor. E quando damos com alegria, Deus é glorificado e as necessidades do seu povo são atendidas. Não tem como não serem atendidas. Assim, a generosidade se torna uma ferramenta poderosa para o avanço do reino de Deus. Em nossas igrejas e em qualquer igreja que experimentar a generosidade que vem do coração de Deus, seremos abençoados e o mundo dirá verdadeiramente: estes servem o Senhor. Que Deus ricamente possa nos abençoar e vamos orar. Querido Pai, abençoa-nos e abra nossos corações para que a generosidade possa promover não só gratidão em nossos corações, não só glorificação a Deus, não só intercessão afetuosa, mas que ela venha abrir canais, ela venha abençoar homens e mulheres de Deus, que o Senhor levante homens e mulheres que possam ajudar os necessitados, porque quanto mais nós ajudarmos, certamente o Senhor abençoará a sua igreja, abençoará qualquer um que fizer este gesto de generosidade. Abençoa, Deus, o teu povo, para que o mundo saiba que verdadeiramente nós temos um Deus, o Todo-Poderoso, aquele que supre, aquele que é a nossa provisão, em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim de mais um momento devocional. Este que é o seu momento de intimidade com Deus. Já sabe, o apelo continua a ser o mesmo. Curta o vídeo, subscreva o nosso canal, siga as nossas páginas nas redes sociais, segundo a Igreja Batista do Morro Verde. O nosso encontro consigo está marcado às quintas-feiras aqui no YouTube e às sextas no nosso Facebook. Até a próxima. Paz e amor.